Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje chegou o dia do tão esperado vídeo sobre Android no Raspberry Pi 3. Então, dentre alguns pedidos aí foram solicitados aí para que nós fizéssemos vídeos sobre uma distribuição Android para o Raspberry. Nós pesquisamos diversas distribuições, né? Inclusive Android Things, que é a distribuição oficial para se instalar em dispositivos de internet das coisas, onde entra o Raspberry Pi como um desses equipamentos, né? Um desses dispositivos. Falando um pouco sobre a distribuição Android para o Raspberry, existem antes de mais nada, tá? O vídeo que nós vamos mostrar agora é uma das vertentes, é uma das possibilidades. Não quer dizer que é a mais indicada, não quer dizer que é a oficial, apenas quer dizer que é a que nós testamos do Projeto Root, particularmente eu testei essa distribuição e que se mostrou um pouco melhor que as demais, no meu ponto de vista. Eu sei que alguns talvez possam até discordar, e é natural que se discordem, mas do meu ponto de vista foi a que se mostrou mais estável, que teve mais compatibilidade e que está tendo uma atualização periódica. Então isso eu levei em consideração para fazer este vídeo. Na verdade, ela não é uma distribuição oficial, né? Assim como muitas, ela não é uma distribuição oficial, ela é um projeto de uma universidade onde eles têm um foco na área de tecnologia. Acredito aí, muitos vão achar essa distribuição aí bem interessante. Então, antes de começar a falar sobre a instalação desta distribuição, eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto desta universidade. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa universidade aqui, ela é a Universidade RWTH de Aachen University, né, da cidade de Aachen, na Alemanha. Então, gente, essa é uma universidade. Eu vou ter a Wikipedia aqui para me ajudar aqui a passar para vocês sobre essa universidade. Universidade Técnica da Renânia do Norte-Westfália em Aachen, em alemão, tá? Aí tá o nome em alemão ali. Então é a maior universidade tecnológica da Alemanha, com mais de 40 mil estudantes. Está sediada na cidade de Aachen, no estado da Renânia do Norte-Westfália. Importantes personalidades estudaram ou trabalharam nessa universidade. Tem ali os 5 vencedores do Prêmio Nobel e alguns pesquisadores das áreas de ciências naturais e engenharia. Tá, gente? Então quem quiser usar o site aí da universidade, quem quiser entrar em contato com eles aí para saberem as linhas de pesquisa, é bem interessante, tá? Então tá aqui, o site é rwth-aachen.de, né? Então Aachen é AACHEN.de. Este aqui é o site da universidade. Por que eu estou falando um pouco sobre essa universidade aqui? Apenas para vocês terem uma noção da onde saiu essa distribuição que eu vou mostrar para vocês. Então vou falar um pouco sobre ela agora aqui. Vou fechar essas abas aqui e aqui tá então a página do RT Android. É uma distribuição que o pessoal tem comentado em algumas redes sociais que eu participo, em alguns grupos aí de discussão sobre o Raspberry, e surgiu há um tempo atrás sobre a RTA Android. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, eu já estava testando ela já fazem alguns meses que eu já estava acompanhando o processo de atualização dessa distribuição, e dentre todas as que eu testei, essa aqui vem se destacando pelo fato dela estar sendo mantida constantemente atualizada. Dentre todas as que eu testei, essa aqui me chamou bastante atenção por essa atualização constante. A RT Android, ela é a Real Time Extensions for Android. Então ela é uma extensão, digamos assim, em tempo real para o Android. Então é um projeto, se vocês forem ler todo o projeto, ele é bem interessante, tá? Onde eles têm alguns dispositivos que são suportados, alguns smartphones, alguns tablets, e entre eles tá o nosso amigo Odroid e também o nosso amigo Raspberry. Para vocês terem uma noção, ele é bem suportado aí pelos dispositivos de IoT. Falando um pouco sobre essa página aqui, eles têm aqui a questão da documentação, as aplicações, a parte de download. O download, gente, por ser um trabalho acadêmico, ele provavelmente tenha uma restrição por estar ligado à universidade, tá? Mas olha só, o download, vocês vão clicar aqui em Downloads e Device Updates. Dentro de Device Updates tem aqui os devices que são suportados: Galaxy S4, Nexus 10, Odroid XU3
ou 4 e o Raspberry Pi. Então, no nosso caso, nós vamos clicar em Raspberry Pi. Na página que vai abrir, vocês notem que ele já tem uma foto aqui identificando o nosso Raspberry Pi 3 e aqui ele fala sobre nosso dispositivo. Então, é claro, obviamente nós temos aqui as informações do hardware do Raspberry Pi 3, então é o modelo B, que é o que todo mundo está utilizando no momento. Não foi lançada nenhuma atualização ainda no hardware do Raspberry. Então nós temos ainda, né, um CPU ARM Cortex A53, 4 núcleos de 1.2, 1 GB de LPDDR2 a RAM. Nós temos então uma porta Ethernet, então para conexões por cabo, e uma interface wireless, então para conexões sem fio. E nós temos 40 pinos GPIO. Isso aqui são as especificações do hardware, tá, gente? Todo mundo já deve conhecer as especificações. Como o site traz aqui, eu só estou fazendo a leitura para vocês. Logo abaixo nós temos os downloads. Então nós temos as versões aqui, as imagens, ó. Então a primeira da lista vai ser sempre a mais atual. Então nós temos aqui o RT Android-AOSP 7.1. Então notem que essa aqui é a versão 7.1 do Android. Aqui identifica a versão do Android. E aqui a data. Então 4/4 de 2017. Então 4 de abril de 2017. Então essa aqui é a release do dia 4 de abril. No Android 7.1 AOSP. Na verdade, ele é um projeto que foi baseado na versão 7.1 do Android oficial, com a data de release aqui do projeto dessa universidade na data de 4 de abril de 2017. Não necessariamente é o Android oficial do 4/4 de 2017, é a versão, a release do projeto. Tá, então é muito importante salientar isso daí, que essa aqui não é a versão do Android lançada nessa data, e sim a versão do projeto, da release do projeto, esse RT Android, lançado nessa data. Então nós temos aqui ainda a data e o horário que foi feito o upload, o tamanho e a quantidade de downloads que foram feitos. Então eu testei algumas versões, então se vocês não quiserem a versão 7, vocês vão andando de página a página e vocês vão encontrar versões anteriores, mas a grande maioria vai ser 7, ó, tanto que eles já até removeram. Na época que eu testei a primeira vez era o Android 5, tá? Que eles estavam dando suporte aqui. Mas logo em seguida eles já passaram para a versão 7 e agora 7.1. Notem que o primeiro download aqui vai ser então o arquivo que nós vamos utilizar. Tudo isso aqui que eu estou falando está no nosso TXT. Então aqui eu tenho a fonte da universidade, né, do site da universidade, e aqui eu tenho então a fonte do projeto RT Android. Tá? Então aqui eu coloquei também, ó, uma das características é que tem que ser feito o cadastro para ter acesso ao download. Notem que nessa tela aqui, ó, ele mostra os arquivos, porém se eu clicar para fazer o download, ele vai solicitar dados de cadastro. Então no caso aqui, como eu já possuo o cadastro, porém no caso de vocês vão precisar fazer um cadastro e é bem simples de fazer esse cadastro. Então apenas clique em Register, né? Então vou clicar aqui em Register e vou agora colocar um usuário aqui. Então eu vou preencher aqui com username. Eu posso colocar o username que eu quiser, por exemplo, Projeto Root. O e-mail aqui vai ser projetoroot@gmail.com. E aqui a minha organização. Isso para vocês fazerem, tá, gente? Isso aqui eu só estou simulando para vocês. Preenchi o username, preenchi um e-mail, preenchi uma organização. Eu vou clicar então, eu não sou o robô. Ó, feito agora então, eu não sou o robô. Então clico em Register. Nesse caso agora, então ele vai mandar um e-mail para projetoroot@gmail.com, informando então os dados de acesso. Após ter esses dados de acesso, então eu consigo agora usar esses dados de acesso que foram enviados para o e-mail cadastrado e obter acesso ao download. Então eu vou logar agora aqui, e agora que eu já estou logado eu vou poder então obter o arquivo para o download. Ao clicar em cima desse arquivo ele vai começar a fazer o download do arquivo. Então nesse caso aqui nós temos a disponibilidade da versão 4/4 de 2017, 31/3 de 2017 e a versão para Windows. Então, como de costume, eu vou mostrar para vocês a primeira etapa, a instalação em Linux, e a segunda etapa, a instalação para Windows. O cadastro é feito
uma vez só. Uma vez cadastrado, tu tem acesso a todos os arquivos dessa listagem, tá? Então só vou mostrar para vocês duas formas de fazer a instalação, uma tendo um ambiente Linux e outra tendo um ambiente Microsoft. Nessa primeira etapa vai ser então o cadastro e o ambiente Linux, na segunda etapa apenas o ambiente Windows. Então vamos lá. Feito então o download, nesse caso aqui, como eu coloquei aqui, cadastre-se para ter acesso, tá? É a etapa 2. Entrar na pasta de download e criar uma subpasta. Isso daqui já é informado para vocês a todo vídeo que eu falo sobre uma instalação de um sistema em um Raspberry para manter um backup então do arquivo original do download. Então nesse caso aqui eu vou abrir o meu shell. Como eu já estou logado como root, eu vou criar com mkdir a pasta RT Android, é isso aí, né? RT Android. Então mkdir RT Android. Feito a criação da pasta, agora eu vou fazer uma cópia desse arquivo e colocar então no meu destino. Então eu vou utilizar agora o comando cp, então cp rt android -ao0404 -rpi3.zip em /home. No meu caso aqui o meu usuário é Diego Costa, vocês vão preencher com o usuário de vocês na pasta downloads, na pasta rt android. Vamos apertar enter e ele vai fazer essa cópia. Feita essa cópia, agora eu vou entrar nessa pasta, rt android. Vou agora digitar um ls-lh para mostrar para vocês o arquivo que está lá dentro, e ele tem 283 MB, tá? Então tá aqui, ó, o arquivo RT Android tá compactado de 283 MB. Feito então essa cópia, eu vou agora extrair esse arquivo. Então notem que depois do passo 5 eu dei o copy, né? Eu dei o cp e agora eu entrei na pasta e vou agora usar o comando unzip, que é para extrair esse arquivo. Então se eu copiar esse comando aqui e digitar ele aqui, né? Eu apertando enter, ele vai extrair esse arquivo então que nós acabamos de fazer a cópia. Após concluir então o processo de extração, nós vamos agora novamente digitar um ls-lh. Notem que eu tenho o arquivo .zip de 83 MB e eu tenho agora o restante do conteúdo. Por uma precaução, eu posso apagar esse arquivo, eu não vou mais utilizar ele, então eu posso dar um rm-rf no arquivo .zip, novamente ls-lh. Agora eu tenho somente o conteúdo que foi extraído do arquivo .zip. Vamos limpar a tela aqui para ficar melhor o compreendimento de vocês e novamente mostrar o ls-lh. Notem que eu tenho aqui a pasta boot, um arquivo chamado gapps.sh, um arquivo chamado install.sh, um arquivo system.img e o arquivo video.sh. Vamos falar primeiramente do arquivo install.sh. Esse arquivo aqui é o arquivo onde vai ter o script que vai fazer a instalação do nosso sistema. Se eu editar ele com Nano, pode ser com outro editor se preferir, mas se eu editar ele com Nano, notem que eu tenho todo o script de instalação aqui do nosso sistema, tá? Então ele vai percorrer todo esse arquivo aqui e vai fazer então a instalação conforme está neste script. Então se eu apertar Ctrl X e sair, não precisa alterar nada, não precisa editar esse arquivo, eu só estou mostrando para vocês. Ao digitar agora, deixa eu voltar aqui no TXT, então eu preciso identificar agora o meu micro SD. Então eu já inseri ele no meu computador e eu vou utilizar o famoso fdisk-L. Então se eu digitar fdisk-L, eu consigo obter informações. Lembrando, eu tenho aqui um /dev/sdb. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar novamente a tela e vou voltar aqui no meu TXT. Se eu sei agora que é o SDB, eu só preciso digitar aqui, ó, esse comando aqui. Deixa eu copiar e vou colar aqui e vou explicar para vocês. Então /install.sh. Nesse momento agora eu estou dizendo que eu quero executar o meu instalador. Então quando eu digitar / e o nome do arquivo .sh, eu estou querendo executar esse arquivo. Se eu executar ele somente, ele não vai funcionar. Então eu preciso fazer um teste. Então ó, vou apagar tudo que está aqui e vou apertar Enter.
Se eu apertar aqui, ele já vai dizer para mim que está faltando alguma coisa. Eu preciso dizer para ele com o "-f" que eu quero formatar. Se eu quero formatar, eu também quero reparticionar ele. Então eu vou utilizar o "-p" para ele fazer o particionamento. Depois que eu informar isso daí para ele, eu preciso dizer para ele então que eu quero no dispositivo, no device, /dev/sdb. Feito isso daí, então agora eu aperto Enter e ele vai começar o processo de instalação no meu cartão microSD. Então tomem cuidado justamente com essa parte aqui, tá? Para não formatar o HD ou o seu microSD errado. Então vamos lá. Ao apertar Enter, ele vai então começar o processo de particionamento e de formatação do nosso device. É um processo que demora um pouco, tá? Isso aí normalmente ele vai demorar entre 5 a 10 minutos para fazer todo esse processo. Assim que ele terminar, então eu continuo o vídeo para vocês. Então, após terminar esse processo de clonagem, então, o nosso próximo passo é colocar o microSD no Raspberry e inicializar ele normalmente. Então, como eu comentei mais cedo, esse vídeo vai ser separado em etapas. Então a primeira etapa é a instalação, quem utiliza Linux, e a segunda etapa vai ser quem utiliza Windows. Essa próxima etapa é para instalação no Windows, e aí então em seguida eu volto com o primeiro boot com o Raspberry Pi com a distribuição RT Android. Vamos para a instalação nos sistemas Microsoft. Então agora, pessoal, na etapa 2 nós vamos fazer a instalação através de um sistema Microsoft. Então os links para fazer o download eu já coloquei na etapa 1, mas caso queira saber qual é o link, é só dar uma olhadinha na descrição, vai ter ali o link, tá? São os mesmos locais. Aqui no navegador eu já deixei a página rtandroid.embedded.rw.th/downloads/raspberry-pi. Na mesma página onde eu tenho acesso aos downloads que eu mostrei para vocês, ao download para o arquivo através de um Linux, então eu também tenho os arquivos para instalação através do Windows. Então notem que o arquivo é diferente, tá, gente? Quem tem o arquivo pela instalação para o Windows, tá, é um pouco diferente o arquivo quem tem para Linux. Pode ser usado mesmo? Não, não pode, porque aquele arquivo é preparado para quem utiliza sistemas Linux e esse arquivo é preparado para quem utiliza sistemas Microsoft, no caso o Windows. Notem que até o tamanho é um pouco diferente. Então a última versão deste arquivo é no dia 15 de março de 2017. A última vez que ele foi feito o update foi no dia 15 de março de 2017. Nós vamos fazer o download desse arquivo. Novamente, se não tem o cadastro, tem que fazer o cadastro, e se já tem o cadastro, basta apenas se logar na plataforma. Após clicar aqui e fazer o download do arquivo, nós vamos então ter esse arquivo na nossa área de trabalho, no caso aqui que eu coloquei. Como diz no TXT, eu preciso acessar então a página e me cadastrar. Se já for cadastrado, apenas clique no link para autenticar e fazer o download. Então nesse caso eu preciso apenas clicar nesse link aqui e ele vai solicitar a autenticação, e aí eu posso então fazer o meu download. Feito o download, então eu vou ter esse arquivo. No caso eu botei aqui ele na área de trabalho, mas vocês poderiam colocar ele na pasta que quisesse. Então, como eu costumo falar para vocês, eu vou utilizar 3 programas específicos. Eu vou utilizar o SecZip para extrair, eu vou utilizar então o Win32 Disk Imager para fazer o processo de clonagem, e eu também vou utilizar o SD Formatter. Como eu explico em todos os vídeos, eu vou inserir primeiramente o meu micro SD no computador, ele vai ser detectado, vou utilizar o programa SD Formatter. No programa SD Formatter eu vou então selecionar a minha unidade, nesse caso aqui a unidade é AD, vou utilizar a opção Option, vou selecionar a opção Format Size Adjustment e vou colocar em On e vou clicar em OK. Vou novamente clicar em Format e ele vai começar o processo de formatação. Vamos clicar novamente em OK. Ele então agora concluiu o processo de formatação. Agora eu posso então fazer a próxima etapa, que é extrair o meu arquivo
que eu acabei de fazer o download. Então, clicando com o botão direito, eu vou clicar na opção Set Zip e extrair aqui. Esse processo ele vai descompactar o arquivo, mantendo um arquivo .img na área de trabalho. Após concluir então o processo de descompactação, nós vamos abrir o programa Win32 Disk Imager. Com o programa aberto, nós vamos clicar então nessa pastinha azul e vamos selecionar o arquivo RT Android na área de trabalho. Então notem que na área de trabalho eu possuo então o arquivo RT Android-AOSP 7.1 na data de 15/3/2017. Então vamos clicar em abrir e logo em seguida na opção Writer. Aqui ele está pedindo para confirmar, dizendo que vai excluir completamente os arquivos do microSD. Então clicando em Yes, ele vai começar o processo agora de clonagem. Então lembrando que esse é um processo que demora um pouco, dependendo aí do teu microSD, pode demorar um pouquinho. E é o processo que vai instalar, então ele vai clonar esse arquivo .img dentro do microSD. Então, enquanto ele faz esse processo, eu vou comentar para vocês que nessa etapa, para quem utiliza através dos sistemas Microsoft, não tem um script para instalar os aplicativos do Google, como eu vou mostrar logo em seguida, tá? Então, necessariamente, para quem quer instalar, precisa utilizar um Linux para fazer a instalação. Estou mostrando mesmo assim porque existe essa possibilidade, e pelo fórum, quem tem dúvidas aí como fazer a instalação, alguma coisa assim, pode dar uma olhada no próprio fórum. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Logo aqui embaixo o pessoal tem comentado bastante coisas sobre essa distribuição, tá? E uma das coisas que o pessoal comenta aqui é justamente para quem utiliza o Windows e fazer a instalação dos aplicativos do Google. O pessoal responsável pela pesquisa informou que o aplicativo ele só está disponível para quem utiliza através da instalação do Linux, e para o Windows tem que ser utilizado através do próprio sistema Android ou através de um outro Linux para fazer a instalação do mesmo script. Então, infelizmente, por enquanto não existe essa opção de instalar dentro do Windows os aplicativos do Google, mas se tu colocares o Android no Raspberry e acessar através de um servidor ou acessar através de um outro Linux qualquer, é possível ainda fazer a instalação dos aplicativos do Google, tá? Então agora no próximo boot eu retorno para vocês com a console do RT Android, já com o sistema tudo funcionando, e aí a gente já vê as configurações adicionais e a instalação de alguns aplicativos dentro dessa plataforma. Assim que ele concluir essa etapa de clonagem então da imagem, eu retorno com o vídeo para mostrar a console para vocês. Após então terminar o processo de clonagem, vamos clicar em OK e Exit. Podemos cancelar essas mensagens aqui para formatar. Então o próximo passo agora é inicializar ele normalmente no Raspberry. Então agora vamos para a etapa número 3, onde eu mostro o primeiro boot pela console do Raspberry. E de lá eu mostro como fazer as próximas configurações e instalações de aplicativos. Vamos para o laboratório então. Beleza, então pessoal, vamos ao primeiro boot do Raspberry com a instalação do RT Android. Então para esse cenário eu estou utilizando um monitor HDMI, um teclado e um mouse wireless conectados no Raspberry através da USB para fazer esse teste para vocês. Então agora eu vou ligar o Raspberry e vamos fazer então o primeiro boot com o Android instalado. Então notem que ele já começou o processo de boot, ele está carregando aí o sistema. Essa é uma tela que fica aí aproximadamente alguns minutos, então eu dei uma acelerada para ajudar na dinâmica do vídeo, mas ela está fazendo o processo de configuração do Android. Esse então é o primeiro boot do nosso Android já instalado no Raspberry. Então notem que ele é uma interface semelhante aí a do Android. Então eu vou pegar agora o teclado e o mouse para poder mexer no sistema para mostrar para vocês como é que configura ele, tá? Então
eu vou tirar ali da bancada o teclado e o mouse para que fique um pouco melhor a qualidade do vídeo aí para vocês. Então notem que agora eu consigo movimentar o meu mouse, e se essa tela fosse touchscreen, o que não é, eu conseguiria fazer o toque na tela, né? Então não é o caso. O projeto que eu comentei mais cedo é um projeto que tenta fazer um Android o mais simples possível, então por isso que ele não vem com muitos aplicativos. É perceptível ao clicar nessa seta aqui, ó, logo no canto inferior esquerdo, nós temos uma seta, e ao clicar nela, ela carrega o menu, tá? Então esse aqui seria a mesma opção ali do menu do seu Android. Notem que o sistema está em inglês, então a primeira coisa que eu aconselho a fazer é traduzir ele. Quem gosta de utilizar ele em inglês pode sair utilizando ele desta maneira, mas quem quiser traduzir vai vir na opção Settings. Então vamos clicar aqui em Settings, ele vai abrir o menu de configurações. Vamos agora procurar a opção Language e Input. Deixa ele focar aí porque ele desfocou. Eu tirei do foco automático aqui para não prejudicar o vídeo. Aqui, Languages e Input. Vamos clicar nela. Notem que está em inglês. Então vamos clicar nela uma vez e ele vai abrir o menu, tá? O menu de linguagens. Então notem a primeira opção, onde diz Languages, está em English, ou seja, em inglês. Então vamos clicar novamente nela e vamos adicionar uma nova linguagem. Então vamos clicar em Add a Language e vamos procurar agora nessa listagem Português Brasil. Então notem que tem diversos idiomas, tá? Entre eles vocês vão encontrar o português, e ao selecionar agora o português nós vamos em Brasil. Feito esse processo, notem que agora eu ainda tenho aqui um inglês e dois português. Para que fique em português, preferencialmente nós vamos então clicar nessa opção aqui, ó. Vamos selecionar, vamos clicar e segurar o clique e vamos arrastar para cima. No momento que fizermos isso, automaticamente ele já vai traduzir o idioma para português. Então, aí ficando em Português Brasil, agora notem que logo em cima já está preferências de idioma. Eu posso então voltar, ele vai voltar para o menu anterior. Posso clicar novamente aqui para ele então mostrar o menu lateral. Então notem que agora ele já está em português, tá? E eu tenho agora as configurações normais do Android. Então eu poderia voltar aqui no canto, tá? Onde ele tem um botão como se fosse do Android mesmo, do smartphone. Então eu vou voltar novamente. Ele vai voltar para o menu. Notem que agora o menu já encontra-se em português. Então algumas opções vão estar em português, outras vão estar em inglês. Porém agora já está traduzido o nosso sistema. Então uma das coisas que se podem fazer com ele é a questão da agenda, o benchmark, calculadora, a opção configurar, os contatos, os downloads, como se fosse um Android normal, tá? Então vocês vão poder instalar aplicativos aqui. Mas uma das coisas que ele não vem por padrão é justamente a Play Store, tá? Então não vem com o aplicativo Play Store. Então para que nós possamos instalar a Play Store, nós temos então que fazer um procedimento. Primeiro nós vamos ter que conectar ele na nossa rede Wi-Fi. Eu vou configurar ele através do menu configurar e aí eu vou ter a configuração de Wi-Fi aqui. Então eu tenho a opção de rede Wi-Fi e agora eu vou listar as redes Wi-Fi que estão disponíveis na minha região, ativando então a interface de rede Wi-Fi, que vem desativada por padrão. Então vamos clicar aqui e selecionar para ele ativar. Ele vai localizar as redes que estão disponíveis na minha região. No caso eu vou conectar aqui na Projeto Root e vou colocar a minha senha do Projeto Root aqui. Depois de digitada a senha, eu poderia ainda clicar na opção mostrar senha ou conectar. Então eu vou clicar em conectar e ele vai então conectar na minha rede sem fio. Então ó, nesse momento ele está obtendo endereço IP. Em breve então ele vai estar conectado na rede sem fio. Notem que ele já está conectado. Se eu clicar novamente em cima da rede sem fio onde diz conectado, ele vai me mostrar então o status que está conectado. A potência de sinal está excelente. A velocidade do link é 65 megabits por segundo.
a frequência que eu estou utilizando é 2.4 e o tipo de segurança que eu estou utilizando é WPA2 PSK. Tá? Então, as mesmas informações do Android. Então, vou cancelar aqui. E agora eu posso voltar e voltar novamente. Eu tenho agora o meu sistema já conectado na Wi-Fi. Após configurar ele na rede sem fio, então eu preciso saber o endereço IP para que eu possa fazer a instalação do Google Apps. Então nós vamos vir na opção configurar, vamos vir até sobre o tablet, ó. Então notem que ele configura o nosso Android como se fosse um tablet. Então eu vou clicar nessa opção. E aqui eu tenho status. Notem que ele ainda está o modelo aqui, Raspberry Pi 3. Ó. Ele reconhece como Raspberry, tá? Mas para ele o Raspberry é um tablet. Ao clicar em status, agora eu consigo obter o endereço IP do meu Raspberry, tá? Do meu Android, 192.168.202.151. Então esse aqui vai ser o endereço que eu vou utilizar para poder fazer a instalação do Google Apps. Por isso que é importante conectar ele na nossa rede sem fio. Feito isso, eu posso agora voltar e agora então eu tenho a possibilidade de fazer as minhas instalações. Vamos agora para a parte de instalação do Google Apps. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu separei ele em duas partes. A primeira parte nós vimos todo o projeto do RT Android e também vimos a instalação do sistema operacional no nosso Raspberry, o primeiro boot com as primeiras configurações. No próximo vídeo então eu volto com as configurações avançadas e mostro também um pouco sobre o sistema em funcionamento e o meu parecer técnico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e valeu!